nós teremos a célula do recomeço. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Eu quero meditar com você nessa passagem. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Todos encontraram? Versículo 31. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Amém. Senhor, obrigado pela leitura da palavra do Senhor. Que o Senhor me dê graça, que o Senhor me visite com sabedoria, com unção, com ousadia, e que abra os nossos ouvidos, abra os olhos, os ouvidos do nosso coração, para que nós possamos ouvir a Tua palavra. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Hoje, na série Maturidade, eu quero falar com você sobre filhos maduros. E você vai aprender muito nessa palavra. Eu acredito que você vai ter respostas para algumas áreas da sua vida. Jesus conta uma parábola e ele diz que o reino dos céus, ele é como um grão de mostarda. Um grão de mostarda que um homem plantou no seu campo. E Jesus diz que, embora esse grão, essa semente, ela seja a menor entre todas as sementes, Jesus diz que quando ela cresce, ela se transforma numa árvore, e nesta árvore, as aves dos céus vêm e fazem seus ninhos nos seus ramos. Essa palavra tem muito a nos ensinar. A bem da verdade, Mateus capítulo 13, é uma sequência de 7 metáforas, de 7 parábolas. Jesus começa falando sobre a parábola do semeador, dos versos 3 ao verso 9, do 24 ao 30, ele fala sobre a parábola do joio. Do 31 e 32, ele fala sobre a parábola do grão de mostarda. Do 33, ele fala sobre a parábola do fermento. E depois ele diz sobre a parábola do tesouro escondido, no versículo 44. Nos versos 45 e 46 do mesmo capítulo, ele fala da pérola de grande valor. E ele encerra nos versos 47 a 50, falando sobre a rede. E o que me chama a atenção é que nessa parábola da semente, como nas demais parábolas, Jesus ele enfatiza sobre crescimento. Ele fala de uma pequena semente que cresce. Uma pequena semente que se transforma numa árvore. Quando você começa a ler a Bíblia, desde o Gênesis, uma palavra que é muito familiar no livro sagrado é a palavra crescimento. No início, Deus já dá ordem para o homem: crescei e multiplicai. Então existe uma vontade expressa de Deus sobre a nossa vida, de que nós cresçamos.
Existe uma vontade de Deus em nós de expansão. São inúmeros textos que nós vamos encontrar, desde Gênesis ao Apocalipse, sobre crescimento, expansão, crescimento, expansão. Então, não há nada em oculto, não há nenhuma sombra de dúvida de que quando nós viemos a esse mundo, nós viemos com uma finalidade, a finalidade de crescer, a finalidade de expandir, a finalidade de melhorar. Essa é a vontade de Deus, é assim que Deus se move. Mas a vontade de Deus é que nós cresçamos. E crescimento deveria trazer maturidade. Deveria nos tornar pessoas maduras, filhos maduros. Há tantos textos na Bíblia sobre crescimento. E Deus, Ele nos deu a vida em pequenas sementes. Deus não dá florestas. Deus dá semente. E dentro de uma semente tem uma floresta. Você nunca pode ignorar o poder de um grão de uma semente. Dentro dele contém uma floresta. Então, aprenda uma coisa. Se você está pedindo coisas grandes para Deus, Deus vai te dar uma coisa pequena. Mas esse pequeno é a semente, que se você trabalhá-la, ela se transformará numa grande floresta. Ela se transformará em algo muito grande. Então o desejo de Deus é que nós cresçamos. E é um absurdo, eu vejo isso como um escândalo, como um absurdo, um cristão que não cresce. Um cristão que não melhora. E por incrível que pareça, existem pessoas que dizem servir a Deus e não cresceram. Não cresceram porque se tornaram rígidas, legalistas, religiosas. Gente que transformou a fé numa lista de regras, de pode e não pode. Elas não têm um relacionamento com Deus. Quando elas abrem a boca, isso não pode, aquilo não pode, isso não pode, isso pode, isso aquilo não pode. Sabe, e não é sobre isso. Muitos transformaram a religião numa atividade. Enquanto o desejo de Deus é que a religião não seja uma atividade. Não seja algo que eu pratique, não seja algo que eu vá, não seja algo que eu tenha. Domingo é dia de ir à igreja. E depois que você sai do culto, você diz, graças a Deus, fui na igreja hoje. Fui à célula. Sabe, religião não é sobre atividade. É sobre relacionamento. Não é sobre ter um lugar a frequentar, não é sobre ter um lugar a ir, não é sobre uma atividade na vida, não é. É sobre um relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo. É sobre se tornar filho, ser guiado pelo Espírito Santo. E Romanos capítulo 8, verso 14, vai dizer que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Mas não é qualquer filho de Deus que é guiado pelo Espírito de Deus. Apenas filhos maduros são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8 nos apresenta um jogo de palavras. É um capítulo que você tem que devorar, meditar. E nesse jogo de palavras, a palavra filho, ela aparece aí pelo menos 6 vezes. Você vai ver filho, filho, filho. Mas quando a gente diz filho, no português, a gente entende que é o filho. Alguém que foi gerado de alguém. Como também a palavra amor. Quando a gente diz amor, é amor, eu amo. Mas quando a gente vai para o grego, amor,
tem 3 significados. Tem 3 palavras no grego que expressam amor: ágape, philei e eros. Eros, amor de um homem para com uma mulher, ou mulher para com um homem. Ágape, amor de pai para filho, de filho para pai, de mãe para filha, de filho para mãe. E amor philei é o amor que eu amo o meu amigo, é o amor que eu amo o meu irmão em Cristo. Que são amores diferentes. A maneira que eu amo ao pai, a maneira que eu amo ao pai, eu não amo um amigo. A maneira que eu amo a minha esposa, eu não amo a minha mãe, não amo o meu pai. São amores diferentes. Então o grego expressa isso muito bem, como também a palavra filho. Quando nós lemos esse texto e nos deparamos com 6 referências de filho, existem 2 palavras aí, e elas são diferentes: teknon e ruios. Teknon significa filhos gerados, filhos nascidos. Mas ruios significa filhos maduros. Então Romanos capítulo 8, ele nos fala desse ruios, desse teknon. E ruios, esse filho maduro, é o filho que passou por experiências, é o filho que passou por testes, é o filho que passou por provações e foi aprovado, e agora ele pode aparecer, e Deus quer que esse filho apareça. Romanos capítulo 8, 19 diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos ruios de Deus. E ruios significa o quê? Filhos maduros. Nós pregamos o novo nascimento, nós ensinamos sobre o novo nascimento, nós ensinamos pelas Escrituras que quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você então tornou-se filho de Deus. Mas teknon, você tornou gerado de Deus. Mas agora você não pode ser apenas um teknon, alguém que nasceu de Deus, alguém que aceitou a Jesus, alguém que recebeu a fé, alguém que estava morto e reviveu. Você precisa amadurecer, você precisa crescer na fé, você precisa ter maturidade. E é sobre o ruios que a Bíblia fala dos filhos que têm direito às promessas de Deus. O teknon, ele nasceu de Deus. Você entregou sua vida a Jesus, você está salvo, você é de Cristo. Mas ruios é aquele que não se contentou apenas em ser salvo, ele quer crescer, ele tem sede de crescer, ele tem vontade de crescer, ele tem vontade de amadurecer, ele tem vontade de experimentar mais, ele tem vontade de conhecer mais a Deus, ele tem vontade de ter experiências com o sobrenatural, com o invisível, ele tem vontade de ter intimidade com Deus, porque ele é um ruios, ele é um filho maduro, ele é alguém que prova daquilo que Deus tem para ele. A pergunta aqui é: você é um filho teknon? Ou você é um ruios? Porque não basta ser filho de Deus, é preciso ser filho amadurecido. E maturidade tem a ver com quem nós nos tornamos. A maior obra da nossa vida é o nosso caráter final. E quando eu digo caráter final, quando morremos, é o que nós conseguimos alcançar ao chegar ao final dessa vida. E quando eu falo de alcançar ao chegar ao final dessa vida, eu não estou falando de bens, eu não estou falando de propriedades, eu não estou falando de uma conta bancária, eu não estou falando de carros, de propriedades, de prestígio. Eu não me refiro a isso, porque essas coisas eu poderia denominá-las como herança, e herança
é aquilo que nós entregamos na mão dos nossos filhos. Mas quando eu falo do caráter final, eu estou falando de legado. Legado não é aquilo que eu deixo para o meu filho, para minha filha no banco. Não é aquilo que eu deixo de uma casa, de um carro, como herança. Legado não é aquilo que eu deixo nas mãos. Legado é aquilo que eu deixo no coração deles. A transformação deles através de um estilo de vida. A formação de um caráter, de torná-lo um homem maduro, uma mulher madura, um homem que tem identidade, uma mulher que tem identidade, que não mendiga afetos, que não é carente de atenção. Isso é legado. O caráter final. Se a obra da nossa vida é o caráter final, a pergunta que eu e você deveríamos fazer constantemente é: em quem eu estou me tornando a cada decisão? Em quem eu estou me tornando a cada escolha que eu faço? Essa deveria ser a pergunta da nossa vida. Em quem eu estou me tornando? Em quem eu estou me tornando com as decisões que eu estou tomando? Em quem eu estou me tornando com as escolhas que eu estou fazendo na vida? Jesus disse que o reino de Deus é como uma semente de mostarda que cresce e se torna a maior árvore, e os pássaros fazem seus ninhos em seus galhos. Então, quando eu e você nos tornamos pessoas maduras, nós nos tornamos um lugar de refúgio. Jesus fala que é uma pequena semente que, plantada, cresce, se transforma numa árvore que tem galhos, e as aves dos céus se aninham nos seus galhos. A pergunta que eu faço é: você tem se tornado uma pessoa em que as pessoas se aninham em você? E quando eu digo aninhar, eu quero me referir a encontrar em você um lugar de refúgio, de segurança. Será o que as pessoas dizem a seu respeito? Puxa, eu gosto de conversar com você. Toda vez que eu me aproximo de você, não dá nem vontade de ir embora, porque você fala só de coisas de Deus, de coisas boas. Ou você é aquele tipo de gente que quando chega desmancha a roda? Jesus disse que a semente se transforma numa árvore que acolhe as aves. Quem é você? Que tipo de gente você tem se tornado? Que tipo de ser humano você tem sido na sua família, no seu local de trabalho? Será que as pessoas têm dito: olha, fulano, depois que ele se converteu e passou a frequentar a igreja e ouvir a palavra de Deus, como essa pessoa melhorou, não é mais a mesma pessoa? Ou você tem ouvido: nossa, fulano já era chato, depois que passou a frequentar a igreja piorou, porque ele fala um monte de coisa para a gente e ele não vive nada daquilo que ele fala. A boca fala uma coisa, mas o comportamento aponta para o outro lado. Em quem você tem se tornado? Essa é uma pergunta que não pode se calar, é uma pergunta que eu e você devemos fazer todos os dias, ou quando levantamos, ou quando vamos deitar. As decisões que eu tomei, as escolhas que eu fiz, estão me tornando em quem? Nós somos maduros quando nos tornamos um lugar de refúgio. As pessoas deveriam olhar para nós e sentir segurança. As pessoas deveriam olhar para nós e sentir fortalecidas. Então vieram as aves dos céus e se aninharam nos seus ramos. Maturidade tem a ver com as coisas que Deus pode me entregar. E aí eu volto a Tequinon, e eu volto a Ruiós. Tequinon, filhos nascidos, filhos gerados.
ruiós, filhos maduros. E Deus não pode entregar tudo o que Ele tem para um filho maduro na mão de um filho inconsequente, na mão de um filho infantil. Ele não pode. Assim como eu e você não podemos. Eu não posso dar ao meu neto de 6 anos um cartão de crédito, colocar na mão dele. Eu não posso pegar a chave do meu carro e dizer assim: Pedrinho, toma aqui, ó, vai lá dar uma volta no carro do vô. Eu não posso. E por que eu não posso? Porque ele não tem maturidade. Essas coisas, elas não são ruins, elas são boas. Cartão de crédito é uma beleza, você tem o poder de compra, tem um carro, maravilha. Mas elas precisam ficar fora do alcance de crianças. Quando você vai ao médico, ele te dá uma receita, você vai à farmácia, compra o medicamento, e quando você olha na caixa do medicamento, lá está escrito: aquele medicamento que vai te curar, aquele medicamento que vai te fazer bem, aquele medicamento que vai trazer cura sobre você, está escrito assim: manter longe do alcance de crianças. O remédio é uma bênção, mas ele não pode ficar ao alcance de crianças. Existem coisas boas que têm que ficar fora do alcance de algumas pessoas. Tem coisas que você tem pedido a Deus, mas Ele não te entrega. E não te entrega por quê? Porque são coisas que, se Ele te entregar, você vai se perder. Você não é maduro o suficiente para receber aquilo que você deseja. Talvez isso responda porque algumas orações que você tem feito a Deus, você não tem alcançado. Coisas talvez ainda não aconteceram com você. Por quê? Porque você entregou sua vida a Jesus, você recebeu Jesus como Salvador, você chegou até a se batizar, você participa da ceia, você é um filho tequinon, você é um filho gerado, mas você não é ruiós, você não cresce, você não amadurece, você não melhora. E Deus não nos dá nada além da nossa capacidade. Mateus capítulo 25, Jesus conta também algumas parábolas, mas ele fala da parábola dos talentos. E ele diz que um homem deu 5 talentos a um. Talentos é uma moeda. Deu 2 talentos para outro e deu 1 talento para o outro. E o texto termina dizendo assim: a cada um de acordo com a sua. As pessoas, umas receberam 5, outras receberam 2, outras receberam 1. De acordo com a sua o quê? Capacidade. Você está pedindo Deus 5, mas a sua capacidade é de 1. Você está pedindo Deus coisas que, se Deus te der, aquilo não será bênção, será uma maldição na sua vida. Pastor, mas o que eu tenho pedido é coisa boa. Sim, mas coisas boas às vezes têm que ser mantidas fora do alcance de crianças. Você precisa amadurecer. Cada um recebeu de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua maturidade. Enquanto nós não crescermos, enquanto nós não amadurecermos, nós não podemos ter as coisas que Deus tem preparado para nós. Eu amo Gálatas capítulo 4. O verso 1 diz assim: Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Vamos parar para pensar nessa passagem? Vamos imaginar assim, daquela época, né? Ou até mesmo voltar lá atrás, e a gente imaginar uma grande fazenda, com centenas de alqueires, e o fazendeiro tem um filho, e tudo aquilo será herdado pelo filho.
Tudo aquilo que é daquele fazendeiro é do filho. Só que o filho é menor de idade. Então o filho tem tudo, mas ao mesmo tempo ele não tem nada. Ele é como uma pessoa que trabalha na fazenda. Ele é como um serviçal. Paulo falando daquela época onde havia a escravidão, e era uma escravidão diferente da que nós tivemos no Brasil, porque muitos eram escravos por causa das guerras, porque eles eram capturados e depois levados para serviços assim dessa natureza. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que o texto está dizendo que é herdeiro de tudo, é dono de tudo, mas não difere de nada do escravo. Aí no versículo 7, ele diz o seguinte: assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, aí olha a palavra que está aí, ruios. O texto vai dizer, Deus também o tornou herdeiro. Assim, você já não é mais escravo, mas é filho. Por ser filho, ruios, Deus também o tornou herdeiro. Enquanto você não é ruios, enquanto você é tecnô, um filho gerado, você é dono, mas você não pode lançar mão de nada. Por quê? Porque você não tem maturidade. Porque você é um filho infantil. Porque você não cresce. Porque você não cresceu. Sabe, o texto deixa claro que o filho sem maturidade é como um escravo. Mas o filho que recebe a herança é o ruios, é o maduro. O texto está dizendo que o herdeiro, enquanto menino, não difere em nada do escravo. Quer dizer, Deus quer te dar, Deus quer fazer na sua vida, mas a sua infantilidade te põe igual a escravo. Não tem diferença. Esse texto ele é muito poderoso. E quando eu digo infantil, eu digo menino, eu não me refiro à idade, porque a idade não é sinal de maturidade. Tem gente que envelhece, mas não amadurece. Você deve conhecer alguém assim. Eu tenho visto pessoas que a idade biológica é uma, mas a idade emocional é outra. Eu conheço pessoas com 50 anos de idade, mas que tem comportamento de gente de 13 anos de idade, de 14 anos de idade, que ainda faz birrinha. Gente, pasmem, mas existem casais que já estão com 25 anos de casado, 30 anos de casado, e ainda tem dia que não conversam um com o outro. Belém, como é que é? Belém? Como é que é? Nunca mais escute bem? Emburram, fecha a cara, não conversam, não tem diálogo, e aí um começa a implicar o outro. Por quê? Porque são duas crianças, são dois meninos, não amadureceram. A idade biológica é incompatível com a idade emocional, até hoje fazendo coisa de criança. Por isso eu digo que a maturidade não tem a ver com idade, não tem a ver com envelhecer. Para mim, por detrás de um adulto difícil, eu digo, por detrás de um adulto difícil de lidar, tem uma criança ferida ali dentro. Eu vejo muitas vezes aqui dentro da igreja, homens e mulheres com atitudes infantis. Lembre-se disso. Por detrás de um adulto difícil, tem uma criança ferida. Ou dentro de um adulto difícil, tem uma criança ferida e precisa de cura. E por falar em criança, eu quero dar uma palavra para os pais também. É muito comum, às vezes, a gente ouvir e até dizer, mas não é certo isso.
quando a gente tem um filho, ou quando a gente encontra com alguém, e aí a gente vê a irmã toda ali entusiasmada com o bebê no colo, e a criança dando os primeiros passos, correndo, lá em casa é desse jeito, né? Cheio de neto. Parece que não para, mas agora está vindo de 2 em 2. E aí a gente fala assim, aproveita, porque cresce. Não é assim? Aproveita, porque depois cresce. É legal falar isso. Mas essa frase parece que esconde uma frustração de gente que se frustrou, porque cresceu e frustrou. E quando a gente para analisar a fase dos filhos, é muito interessante. Talvez quando pais, não. Mas depois que a gente passa a ser avô, aí a gente tem um olhar mais diferente. Alguém disse que a gente só aprende a ser filho depois que se torna pai, e a gente só aprende a ser pai depois que se torna avô. Então a gente passa a ter um olhar mais abrangente. E aí a gente percebe que cada fase, a fase do amamentar, a fase do engatinhar, a fase do começar a andar, a fase do ter amiguinhos, a fase do ir para a escola, são fases completamente diferentes. Depois se torna adolescente, depois se torna um jovem, depois se casa, vai embora, a gente fica sozinho dentro de casa, depois volta aquela renga de filho com neto, sabe, e a gente precisa aprender a aproveitar cada fase dessa. Então não é aproveita que cresce, não é bem assim. É você entender cada fase. Imagina Deus nosso Pai, Deus falando assim, deixa eu aproveitar porque daqui a pouco cresce. Não faz sentido. São fases distintas, diferentes, e trazem seus desafios, suas alegrias também. Mas parece que quando é um menino, e ele vai chegando ali, a idade dos 10 anos, uma menina, parece que aquela criatura morre, e vira adolescente, aparece uma pessoa que não tem nada a ver com aquele menino. Sim ou não? Sim ou não? Muda tudo completamente. Os garotos começam a oitavar, assim diziam os antigos. Você sabe o que é oitavar? Igual o galo, quando o galo vai cantar assim, né? Começa a mudar. Galo quando está mudando de voz, né? Na hora de dar uma afinada, dá aquele troço grosso, volta. As meninas começam a menstruar e se transformam em mulheres. E é justamente esse é o ponto da virada. E quando eu digo ponto da virada, é que a sua paternidade ela tem que ser muito forte, para gerar nesses meninos um senso de pertencimento. Porque na cabeça deles, eles sabem tudo, não existe nada novo, eles dominam tudo, sabem tudo, e por pensar assim, vem as broncas, vem as coisas e tá. Daí a pouco eles pensam que não pertencem à família, e se há uma rigidez muito grande, se não há diálogos, se não há explicar o porquê, se não há conversas, de repente ele começa a sentir que não pertence à família, mas pertence ao grupinho da esquina. E então ele começa a fazer coisas que você nunca ensinou, porque o senso de pertencimento dele não é aqui, é aqui. Então é uma fase muito delicada, muito complicada de lidar, mas a paternidade tem que ser muito forte, saber vivenciar isso. Ao longo dos anos, eu bati demais no púlpito dessa igreja sobre pais assim. Pais cujos filhos têm uma carência afetiva. Mas hoje eu quero falar, não é sobre carência. Hoje eu quero falar sobre excesso. E excesso de proteção. Pais que deixam os filhos fazerem o que quer. Deixam os filhos sem regras, deixam os filhos sem disciplina, deixam os filhos sem limites, e isso é um erro gravíssimo, porque quando nós protegemos demais,
Nós geramos filhos mal acostumados, incapazes de suportar frustrações, não conseguem ouvir um não conseguem ser limitados, não conseguem ser confrontados. Eles acham que toda autoridade é abusiva, professor é abusivo, patrão é abusivo, tudo. E o pior de tudo isso é que se torna um tipo de gente inconsequente. E gente inconsequente vai ser disciplinado pelas consequências. É a vida que vai bater. O excesso dos pais destrói a identidade dos filhos. Antigamente, eu digo antigamente num tom de que parece que é uma mudança muito grande dos meus pais, e aí eu quero chamar essa galera aí dos 30 para cima, dos nossos pais, com os pais modernos. Meu pai dava uma tossida, eu já sabia. O olhar dele, esse limpar de garganta, todo mundo já parava. Porque às vezes era demais. Já essa geração pode tudo. Não, porque meu pai fez tudo isso comigo, eu não vou fazer nada disso com os meus filhos. E quando a gente começa a proteger demais, os filhos ficam mal acostumados. E aí antes, quando um filho tirava nota ruim na escola, e chegava com o boletim, na minha época tinha cadernetinha, né, de notas. Quando tirava notas ruins, o que o filho fazia? Estudar. Vou estudar mais. Vou estudar bastante, porque eu tirei nota ruim. E o pai falava, você tem que estudar mais. Você não vai brincar, você não vai sair, você vai estudar. Agora hoje, quando o filho tira nota ruim, o pai, ao invés de pedir o filho para estudar, ele vai na escola brigar com a professora, porque o filhinho dele tirou nota ruim. O filho não comparece, não participa, e a culpa é do professor. Sabe, se isso continua, e eu torno a repetir que gente inconsequente será disciplinada pela consequência. Dubai é uma cidade linda, é uma das mais belas cidades. Conheci um pastor de lá, tem uma igreja fantástica. Conheci esse pastor em Lima, numa reunião no Peru, em Lima, foi muito bacana, e ele apresentando o trabalho dele, eu fiquei impactado com o que Deus está fazendo na igreja dele. Mas Dubai é uma cidade turística, uma cidade muito top, uma cidade de encher os olhos. E alguém perguntou para o Sheikh Mohammed, o que você diz sobre o futuro de Dubai? Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse o seguinte: meu avô andava a camelo. O meu pai, ele andava a camelo. Eu já ando de Mercedes. O meu filho, ele anda de Land Rover. O meu neto, ele também vai andar de Land Rover. Já o meu bisneto, ele vai voltar a andar a camelo. Aí alguém perguntou, mas como assim? Seu avô andava a camelo, seu pai andava a camelo, você é o cara, conseguiu idealizar tudo? Você anda de Mercedes? Seu filho anda de Land Rover? Seu neto vai andar de Land Rover? Agora o seu bisneto vai andar de camelo? Mas como? E ele respondeu, é porque existe um provérbio oriental que diz o seguinte: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Essa é uma realidade. Por isso meu avô andou de camelo, tempos difíceis. Meu pai andou de camelo, tempos difíceis. Eu ando de Mercedes, criei tempo fácil. Meu pai, nos tempos difíceis, fez de mim um homem forte. Mas eu, como homem forte, fiz
tempos fáceis, facilitei a vida de todo mundo. E a vida fácil gera homem fraco, e homem fraco gera tempos difíceis. É um ciclo. É um ciclo. Então a gente tem que entender que tudo está em volta da maturidade, do crescimento. Maturidade é a capacidade da tolerância às frustrações. Nós estamos vivendo uma geração de gente que não pode se frustrar. Você tem que tomar o maior cuidado agora, porque tudo que a gente fala parece que a gente está cometendo absurdos, porque é mimimi daqui, mimimi dali, é um povo muito feridinho, não pode falar nada. E eu e você precisamos entender que tem muita gente nessa geração que não consegue se frustrar. Quando eu digo consegue se frustrar, não é... Aliás, a expressão não é, me expressei não corretamente. Tem gente que não pode se frustrar. Tem gente que vai, um probleminha, não, me dá um remédio aí que eu preciso tomar um remédio. Uma coisa que não deu certo, não, deixa eu tomar um remédio. Não que eu seja contra remédios, eu acho que se você está doente, você tem que ir no médico, o médico prescreve, você tem que tomar. Só que tem gente que para tudo, eu vou tomar um remédio hoje porque o Cruzeiro perdeu. Vou tomar um remédio. O Cruzeiro agora está bem na copinha, né? Não pode falar do Cruzeiro, não. O Galo não vai ser campeão. O Galo não vai ganhar. Não, deixa eu tomar um remédio. Eu preciso tomar um Rivotril, porque o Atlético perdeu hoje. Eu não posso. Gente, sabe, eu e você precisamos entender que a vida, ela é cheia de frustração. Nem tudo sai como nós queremos, nem tudo sai do nosso jeito, nem tudo sai como nós planejamos, e daí é a vida, é assim, faz parte. Hoje dá certo, amanhã dá errado, hoje eu ganho, amanhã eu perco, hoje eu sou aplaudido, amanhã eu sou criticado. É a vida. A vida não é só dar certo, dar certo, dar certo, dar certo. A vida é assim. Segue a vida. Deu errado, tenta de novo, paga o preço, se esforce mais. Maturidade se define, sabe, eu poderia dizer como amor à repreensão. Provérbios capítulo 10, 17 diz: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é um tolo. O texto está dizendo, olha, maturidade é você ver a repreensão, e às vezes a repreensão não é uma pessoa que te chama atenção, às vezes a repreensão é uma coisa que deu errado para você. Você imaginou que seria de uma forma, foi de outra. E aí, tudo bem. Não é o fracasso, é o que eu aprendi. Não é desse jeito, agora é desse jeito. As pessoas que não sabem, tem gente que não sabe ser contrariada. Tem gente que não pode sofrer contrariedade. E a vida, gente, a vida, ela é cheia de obstáculos. Eu poderia dizer que a vida é como uma corrida de obstáculos. Sabe aquela corrida que os caras têm que fazer não sei quantos metros ali, e eles têm que sair pulando? Assim é a nossa vida. Gente, amanhã é segunda-feira, tem obstáculo no nosso caminho, tem barreira nos esperando. Hoje a gente está aqui, não deixa eu ir na igreja, louvar a Deus, glorificar o Senhor, ouvir a palavra de Deus, mas amanhã a gente tem obstáculos para vencer, para pular, para superar. E a vida, ela é assim. A vida, ela é uma corrida de obstáculos. E todos nós, se quisermos crescer, amadurecer na vida, a gente precisa de experiência de frustração.
experiência de rejeição, experiência de abandono, experiência de descaso, experiência de vergonha. Eu sei, eu odeio essas coisas, eu não gosto de passar vergonha, eu não gosto de ser frustrado, eu não gosto de ser rejeitado, eu não gosto que pessoas façam descaso comigo, eu não gosto de abandono, mas uma coisa eu também sei, que são essas coisas que me fazem crescer, são essas coisas que me fazem melhorar, são essas coisas que me fazem os músculos do meu caráter se fortalecer. Os descasos que fizeram com você, isso te tornou um homem forte, isso te tornou uma mulher forte. É ruim? É! Mas minha mãe falava que remédio bom é o remédio ruim de beber, então vamos tomar. Tem uma passagem na Bíblia que nós precisamos entender. Paulo, ele diz o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me, eu gosto disso, a toda e qualquer circunstância. Diga comigo, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Gente, só quem aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer circunstância, só quem aprendeu a passar necessidade e a ter fartura, só quem aprendeu a ter o que comer e a ter o que não comer, no final pode dizer: posso, tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas pegam esse versículo e põem ele de forma isolada. Ele é bonito, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas na verdade, posso quando eu aprendi a ter necessidade, quando eu aprendi a passar por necessidade, quando eu aprendi a passar por dificuldade, quando eu aprendi a passar por circunstâncias, quando eu aprendi a passar por todas essas situações. É como se ele dissesse: eu sei ser menosprezado e sei ser celebrado. Quando você suporta tudo isso, aí sim você vai poder dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Maturidade é achar o ponto de equilíbrio para não cair. Maturidade é sobre não ficar mendigando aplauso, ficar mendigando elogios, aceitação. Existem dois pontos na vida de Davi que me chamam muito a atenção. O primeiro foi quando ele matou Golias. E o segundo foi quando ele não matou Saul. Quando ele matou Golias, ele foi ovacionado, ele foi aplaudido. Quando Deus entregou Golias nas mãos de Davi, ele matou Golias, e isso o encheu de aplausos, o encheu de elogios. A ponto de quando eles voltavam com os exércitos e entravam na cidade, Saul era o rei. As mulheres então dançavam e cantavam: Saul matou milhares, mas Davi o quanto? Dezenas de milhares. Aplausos para Davi. Saul, imaturo, infantil, não soube lidar com essa situação. A inveja entrou no coração, o ciúme entrou no coração, e ele começou então a perseguir Davi, e ele tentou matar Davi por algumas vezes. E o que Deus faz? Deus entrega Saul nas mãos de Davi. E quando Deus entrega Saul nas mãos de Davi, Davi poderia matar Saul, mas Davi não o matou. Pelo contrário, Davi o perdoou. E quando Davi perdoa Saul, ele não ouve aplausos, ele não ouve gritos. Pelo contrário, o exército dele, a equipe dele diz: mata, é a chance que você tem, acaba com ele agora.
E ele diz: longe de mim tocar, lembra da frase? No ungido do Senhor, longe de mim. Não teve gritos, não teve aplausos, não teve elogios, não teve danças, mas teve uma coisa: grandeza de coração. Nessa atitude, ele revela a maturidade de um rei. Tanto é que Deus lhe entrega posteriormente o trono. Eu e você precisamos entender que crises são os testes para a próxima fase. A vida é como uma grande sala de aula, que só é aprovado quem passa nas provações. Se você sempre exige das pessoas aceitação, compreensão, no momento em que encara a rejeição, você precisa dar a outra face e fartar-se de afronta. É o que o texto diz, Lamentações 3:30. Dê a face ao que te fere e farte-se de afronta. Repete comigo: farte-se de afronta. De novo, farte-se de afronta. Você entendeu o que o texto está dizendo? É como se você enchesse um prato de carne para comer. Encha um prato de afronta e coma. Engula. Engula. Dê a face. O versículo anterior diz: põe a boca no pó, ajoelha, busca a Deus. Nossa história, nosso assunto é com Ele. Abrace a dor. Tome a sua cruz, como Jesus. Você precisa entender que isso faz parte do processo de crescimento, de maturidade. É assim. Quando isso acontece, quando as afrontas vêm e você se farta de afronta, é porque você já está passando de nível. Todos os homens de Deus na história, eles eram celebrados ali e eles eram rejeitados acolá. E a vida é assim. Tem lugar que você entra, o pessoal te aplaude porque gosta de você. Mas tem lugar que você entra e tem gente já saindo porque não suporta a sua presença. Gente que não vai com a sua cara, gente que não gosta da sua fé, gente que não gosta do seu jeito de ser, gente que te odeia. E daí? A vida é assim, e é isso que dá equilíbrio. Já pensou se aonde você entrasse só aplauso? Que monstro que você se tornaria? Ou se você entrasse em qualquer lugar e você só gente te odiando, te detestando? O que dá equilíbrio para a gente ter maturidade é isso. E a Bíblia mostra, os homens de Deus, nos lugares eles eram elogiados, nos outros lugares eles eram criticados, apedrejados. A vida não é só elogios, não é só você ser celebrado. A bem da verdade, irmãos, eu já estou caminhando para o fim. Você não é aprovado quando você é celebrado, ou melhor, quando as coisas dão erradas para você. Sabe, tem pessoas que pensam assim: pastor, deve ser muito difícil administrar o fracasso. Eu digo não, difícil é administrar o sucesso. A vida não é só de elogios. Você não é aprovado quando se frustra, quando fracassa. Você é aprovado, sabe quando? Melhor, provado. Você é provado. Provérbios 27:21 diz: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que ele recebe. É por isso que você vê pouca gente caindo quando está lá embaixo, mas você vê muita gente caindo quando está lá em cima. O que prova o homem não é as decepções da vida, não é os fracassos da vida, não é as críticas que você recebe, não é as pedradas que você toma. O que prova o homem é os elogios que você recebe. É aí que está a prova. Se você, diante de tanto elogio, o aplauso e as coisas dando certo, consegue manter a simplicidade e a humildade, é aí que é a aprovação. Se você está no reino de Deus, você deveria crescer. E crescer dói. E eu te digo o seguinte, para encerrar:
As pessoas não decidem o futuro. As pessoas decidem os seus hábitos. E os seus hábitos criam o seu futuro. E eu vou repetir. Você não cria o seu futuro. Você não decide o seu futuro. Você cria hábitos. E os seus hábitos criam o seu futuro. E eu quero te desafiar a criar hábitos. 2 pelo menos para esses próximos dias. Domingo que vem nós temos um desafio. Se importar com pessoas. Convidar as pessoas para virem aqui. Crie esse hábito de se importar com o próximo. Porque quando você se importa com alguém, Deus se importa com você. E o segundo, nós temos uma semana de ativação. Serão 5 cultos de busca de poder e de enchimento. E se você quer esse hábito, venha fazer parte dele. Vamos nos colocar em pé nesse momento.